Vamos falar sobre a questão dos alimentos no Brasil? Então, simbora. Eu vou falar como professor de geografia. Muito tem se falado nos últimos dias, nas últimas semanas, a respeito da questão da inflação de alimentos no Brasil, que chegou a mais de 8% no somatório do ano de 2024, o ano passado. Mas a questão dos alimentos no Brasil, para mudar de fato, ter uma melhora no preço dos alimentos, nós precisamos de discutir alguns pontos. E esse é o momento mais oportuno possível para que a gente coloque essa discussão. É necessário que haja intervenção governamental, não na questão do dólar, que aí já é uma situação da geopolítica internacional e que o dólar influencia em muitos produtos que nós consumimos, porque o comércio internacional é feito em dólar. E quando o dólar dispara, como foi no final do ano passado, vários alimentos que têm implicação do dólar também sobem de preço, acompanhando o valor da moeda dos Estados Unidos. Inclusive, eu gostaria que o Brasil diminuísse o comércio feito com base no dólar. Até porque no valor que tinha chegado fica complicado, mas já baixou para praticamente 5,85, 5,80, tem ficado nesse valor nos últimos dias, mas vamos nos ater à produção. A produção de alimentos no Brasil, quem que faz? Quem que é o responsável pela produção de alimentos no nosso país? Aí muitos poderiam responder aqui que seria o agro. Mas a política no campo, a produção no campo não é toda igual. Não se produz da mesma forma dependendo de quem está produzindo. Existem dois grupos: agricultura familiar e agronegócio. O agronegócio, ele vai investir na produção de commodities, que são esses produtos que são utilizados mais para exportação, sem beneficiamento, in natura, matéria-prima, assim, só para o outro país fazer a transformação do produto e a gente comprar depois mais caro e em dólar. Mas, então eles exportam muito e ajudam muito na balança comercial brasileira, ajudam muito na produção do PIB. Porém, vamos olhar o outro lado, ainda falando sobre o agronegócio. Utilizam muito agrotóxico, costumam votar nos interesses deles, o que é óbvio. É assim, não tem outra explicação plausível. Por quê? Eles vão votar em quem defende os interesses deles, que é o da grande propriedade, do pequeno uso da mão de obra, do investimento em aumento de lucros. E lembrando, produtor rural do agronegócio que coloca os seus produtos para exportação não paga impostos a respeito disso. Então ele exporta e fica com todo o lucro dessa produção. Estamos aqui falando da soja, dos grandes produtores de soja, dos grandes produtores de milho, dos grandes produtores de algodão, de celulose que vem a partir do eucalipto, da criação de gado, da expansão da fronteira agrícola em cima de florestas, em cima de ribeirinhos, em cima de comunidades indígenas, comunidades quilombolas. Colocam seu maquinário, utilizam de muita tecnologia, tem muito financiamento bancário, tem seguro, tem o plano safra do governo federal, que cada vez mais tem batido recordes, e recordes em cima de recordes a respeito disso. E para onde vai o dinheiro dessas vendas todas, dessa exportação toda? Para o bolso deles. E olha, o agro influencia e muito na política brasileira. Dei uma pesquisada depois de assistir esse vídeo na bancada do agro,
Quem faz parte da bancada do agronegócio? A chamada bancada do boi. Veja os interesses de quem é dessa bancada, em que tipo de projetos, em que tipo de propostas eles votam, quem que eles apoiam politicamente. Isso diz muito sobre este grupo específico. Mas tem se diminuído cada vez mais no Brasil a produção de alimentos, daqueles que são consumidos no cotidiano. Arroz, feijão, óleo de cozinha, açúcar, café. Cuidado. Entre os grandes produtores do agronegócio tem muito produtor segurando para vender mais caro. Porque se o produtor segura o produto, no mercado ele vai diminuir a oferta. Lei da oferta e da procura, o produto, quando tem uma oferta menor, ele fica mais caro, ele dá mais lucro. Nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de postura extremamente capitalista, monopolista, interesseira e que não beneficia quem vai lá no mercado comprar. Então, tem o outro lado dessa moeda, tem o outro grupo social, que esse sim, a produção da agricultura familiar. Pesquisas científicas comprovaram que mais de 70% dos produtos que nós consumimos no nosso cotidiano, que encontramos nos mercados, nas feiras, é produzido pela agricultura familiar. Porém, as propriedades são menores, a mão de obra tem uma remuneração não tão avantajada, mas em numeração, em quantidade, bem maior do que o agronegócio. Então, eles empregam muito mais que o agronegócio. E quanto mais pessoas ganhando dinheiro com a produção, mais pessoas conseguem ter uma qualidade de vida melhor e uma qualidade de consumo melhor. Então, qual seria a estratégia óbvia para qualquer governo, direita, esquerda, centro, baratear os alimentos? Investir pesado na agricultura familiar. E aí, utilizar do Pronaf, utilizar do apoio do Sebrae, fomentar as cooperativas, as associações de pequenos produtores, favorecer essa organização social que muitas vezes tem menos dinheiro do Estado, não conta com muito crédito bancário e não conta com muito apoio também dos governos estaduais e dos governos municipais. E também vou deixar aqui uma curiosidade interessante para vocês. Sabe quem é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina? Desde ali da fronteira do México com os Estados Unidos até ali a Patagônia, Argentina e Chile. Está aqui no Brasil. Produz alimentos orgânicos, sem agrotóxicos, que melhoram a nossa saúde de forma barata, acessível, está nos nossos mercados, mas muita gente não apoia, critica, fala muito mal e não entende todo esse lado que eu estou dizendo. Estou falando do movimento dos trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra. Quando eles conseguem o lote de terra para produzir, eles produzem. E eles, além de produzir alimentos, produzem alimentos respeitando o meio ambiente, coisa que o agronegócio não faz. E não vai fazer porque está visando o lucro, e não visando a saúde das pessoas, ou a qualidade de vida, ou o meio ambiente. Nós precisamos apoiar a agricultura familiar. Nós precisamos investir pesado nisso. Fazer o estoque de alimentos para períodos de crise de alimentos como nós estamos. E não ficar pagando pela crise gerada por outros anteriores que, para fins eleitorais, baratearam
temporariamente os alimentos e agora a bomba estourou.